Seja muito bem-vinda à nossa devocional. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma história que me fascina, a história de Agar, uma mulher egípcia que era escrava de Sara. Sara era esposa de Abraão, e Abraão tinha uma promessa de Deus que dele nasceria uma grande nação. Mas como? Porque Sara era infértil, ela não conseguia engravidar. Então, Sara tem uma ideia. Abraão poderia ter um filho com Agar. E ela dá essa ideia e isso acontece. Agora, Agar, ela então engravida. Só que começa uma briga, uma situação insustentável ali. Por quê? Agar começa a desprezar Sara porque ela não consegue engravidar. Sara, por sua vez, humilha Agar. E fica uma situação tão difícil que um dia Agar foge para o deserto, mesmo grávida. E ela se senta perto de uma fonte de água, está desconsolada e aparece um anjo do Senhor. E fala com ela e diz que para ela voltar para o acampamento de Abraão. E Sara, então, ela te sapava, mas ela obedece. E ela volta para o acampamento de Abraão. O tempo passa, Ismael nasce, né? E com o passar do tempo, depois de cerca de 13 anos, Sara engravida. E ela tem um filho chamado Isaque. Mas daí começa uma briga novamente entre as duas, né? Ou continua a briga. Mas enfim, agora entra Ismael na história, porque Ismael já é um adolescente, ele começa a desprezar seu meio-irmão Isaque. E a situação fica tão ruim, tão complicada, que Deus então fala para Abraão despedir Agar. E Agar então é despedida por Abraão e ela vai para o deserto. E ela vai para o deserto e ela não consegue encontrar uma fonte de água. Ela e o filho estão desfalecendo ali no deserto. A primeira vez que ela foi no deserto, ela estava grávida e era voluntária. Ela foi porque ela quis. Agora, ela está no deserto, obrigada, ela não pode voltar, ela não tem essa alternativa, ela foi despedida por Abraão. Então, ela está ali com o filho, parece que o filho vai morrer, ela está desesperada, naquele sol inclemente do deserto, e ela então começa a chorar e ela se afasta a uns 100, 200 metros do filho, porque ela não quer ver o filho morrer. E ela sabe também que existem animais selvagens ali, a situação é muito inóspita, muito complicada. E daí, novamente, o anjo do Senhor aparece para Agar. E ele diz para ela: o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, está aí onde está. Ergue-te, Agar. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que história fascinante, né? O anjo fala para Agar: ergue-te, para a gente levantar o outro. Se nós estamos com, às vezes, nosso filho triste, nosso marido, a gente tem que se levantar, tomar uma atitude, né? Tomar uma posição, uma decisão, né? E ajudar o outro, a levantar o outro, né? A animar o outro. E eu acho interessante porque fala assim: segura, levanta o rapaz e segura pela mão. Tem que ter uma continuidade, continua com ele. E Deus o abençoa, ele se torna um profissional, um flecheiro, habilitado a sobreviver no deserto. E Agar diz que ela casa o filho com uma mulher egípcia, do mesmo povo que o dela. Olha que coisa fantástica. A gente, numa situação dessa, a gente tem que pensar sempre no que a gente está ganhando e não no que a gente está perdendo. O que Sara estava perdendo? Ela tinha perdido a comodidade, a riqueza, né, a fartura, né, a segurança, mas ela tinha ganho um filho, a liberdade e a certeza que Deus estava com ele.
Agar, ela viu o futuro de uma forma tenebrosa, né? A morte dela e do filho. Mas Deus viu uma grande nação brotando de Ismael. Esse é o nosso Deus, né? Ismael cresce e se torna uma pessoa honrada, um profissional capacitado. Sabe, meus amados, eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está passando, que deserto que você está passando. A aridez, a luta, o medo, eu não sei. Mas assim como Agar, né, na primeira ida no deserto, ela tem um texto que eu acho fascinante. Lá em Gênesis 16, versículo 13, diz que ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei nesse lugar para aquele que me vê. Então, por acaso eu não vi aquele que me vê? Que eu e você possamos invocar a Deus, enxergar a Deus na nossa história, né? Porque Ele está nos vendo, Ele não nos despreza, Ele não nos abandona. Olhe para aquele que está nos vendo, enxergue a fonte de água como ela enxergou. Ele vê as suas noites mal dormidas, Ele vê o seu medo, as suas lágrimas, e Ele pode fazer aquilo que você não pode. Esse é o nosso Deus. Se você está no deserto, assim como Agar, olhe para o Senhor, invoque o Senhor, enxergue, abra os olhos, peça a Ele que lhe dê sensibilidade para enxergá-lo, para que você possa entender o projeto dEle, enxergar a fonte de água que vai te habilitar a caminhar, a prosseguir e a mudar a tua história. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.